Bem-vindos à Comissão Executiva, um programa que é feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje vamos falar de empreendedorismo social. São convidados desta edição Sandra Ribeiro, Presidente para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Paulo Sousa Costa, produtor de teatro, Cátia Almeida, Presidente da Presley Ridgely, e também Luís Filipe Lage, professor da Universidade Nova de Lisboa e também fundador da Glocal Vision. Agradeço aos quatro a vossa presença. Começo por si, Sandra Ribeiro. Vamos falar de empreendedorismo social. Qual a importância do empreendedorismo social? Olá, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite para poder estar presente aqui neste programa. Bom, o empreendedorismo social, eu diria que mais do que uma solução de presente é provavelmente um grande espectro de futuro. É muito importante, ligado àquela parte em que trabalhamos, que é da questão da igualdade entre homens e mulheres no trabalho, desempenha uma função que neste momento, até tendo em conta a crise e tudo o que se passa, apresenta-se como uma hipótese de solução enfim, está tudo, neste momento acho que tem tudo a ver com economia, com capacidade de produzir, com competitividade. Que é produzir riqueza também, embora uma riqueza não financeira, com esse objetivo financeiro. O objetivo primeiro pode não ser, mas é também um objetivo de criação de riqueza, naturalmente, porque não há outra hipótese. Quer dizer, não se pode pensar que a inclusão social é só porque é justo, porque às vezes até parece que está na moda. Não, nós temos que procurar soluções que sejam de sustentabilidade competitiva e de sustentabilidade económica. Muito bem. Cátia Almeida, há pouco a língua tropeçou. Presley Ridge, o que é que faz exatamente esta instituição? Ridge, sim, a nossa organização. A Presley Ridge é internacionalmente uma organização não governamental. Em Portugal somos uma instituição particular de solidariedade social e estamos focados no trabalho com crianças, jovens e famílias vulneráveis. Eu costumo dizer muitas vezes que tipicamente nós trabalhamos com aquela população com quem ninguém quer trabalhar ou onde já houve várias tentativas de intervenção que falharam, que não resultaram. Então é tipicamente nessas alturas que surge a Presley Ridge. Nós, principalmente nestes últimos anos, tornámos-nos muito focados em tudo o que tem a ver com o empreendedorismo social, porque chegámos à conclusão que estamos a lidar com problemas que são muito antigos, existem há décadas, e as soluções existentes são muito pouco eficazes, pelo menos a médio e longo prazo. Então nós desenhámos várias soluções, temos vários programas de intervenção, são todos diferentes, têm todos uma duração limitada no tempo e são, de certa forma, inovadores pela forma como atuam junto deste público-alvo. Muito bem, já vamos falar em concreto de alguns projetos. Luís Filipe Lage, esta questão do empreendedorismo social, do empreendedorismo e obviamente do empreendedorismo social, é um dos temas que está em cima da mesa, obviamente. Eu penso que é um tema extremamente importante, até porque claramente isto, eu penso que tem algumas diferenças significativas em relação ao empreendedorismo típico. No empreendedorismo típico, o que acontece normalmente é captura de valor. No caso do empreendedorismo social, é mais a criação de valor e o investimento das receitas na resolução de problemas sociais. E, como tinha dito anteriormente, de uma forma sustentável, porque se não fosse sustentável, como é óbvio, os projetos acabam por morrer. Outra das grandes diferenças que eu acho que existe entre o empreendedorismo típico e o empreendedorismo social é que, no caso do empreendedorismo social, existe uma procura em se partilhar tudo que se sabe, portanto, uma partilha do conhecimento. A ideia é contribuir de uma forma positiva para a sociedade e não é guardar as soluções ou guardar, digamos, os segredos para nós. É um bocadinho tentar criar uma fórmula em que 1 mais 1 seja igual a 15. Enquanto no empreendedorismo típico que acontece muitas vezes, as empresas pensam numa perspectiva muito de competitividade, de ser melhor que a outra e por aí fora. E aqui no empreendedorismo social não. O objetivo final, no fundo, deve ser a extinção da própria empresa, porque o problema social acaba por estar resolvido, não é? E a melhor forma de se resolver qualquer que seja o problema social, por exemplo, a fome nas escolas, muitas vezes é várias empresas que têm este carisma social juntarem-se e, em conjunto, encontrarem soluções positivas. Paulo Sousa Costa, que é obviamente um ponto importante. Paulo Sousa Costa, para além de produtor de teatro, também pertence à Academia de Psicologia de Teatro. Uhum. O que é exatamente esta academia? O que é que faz? É uma academia criada já há alguns anos por uma pessoa que é a Ana Paula Reis, que me desafiou, porque como tem um lado de teatro, desafiou-me para entrar também para a academia e para nós desenvolvermos um projeto de
No fundo, é a reintegração de alguns jovens mais carenciados numa sociedade, por exemplo, como em Cascais, porque nós estamos sediados em Cascais, numa sociedade que por si separa muito, não é, pelo poder económico, e nós o que fazemos é exatamente o Uma contrário. sociedade também muito dispara, com gente muito diferenciada. Sim, naturalmente. E o que se faz na Academia de Psicologia e Teatro é tentar acompanhar estes jovens ao longo da vida, ao longo do início da vida, dando-lhes oportunidades que eles, de outra maneira, não as teriam. Integrando-os pela música e pelo teatro, o que pareceu muito interessante o projeto, daí ter aceito. Já há 3 anos que estou com eles. Muito bem. Em concreto, Paulo, o que é que fazem? Trazem esses alunos, digamos assim, esses elementos para aprender música, para fazer teatro e integrá-los também através dessa forma na sociedade? Sim, há uma sede, neste caso que a Câmara Municipal de Cascais cedeu à Academia, em que lá são desenvolvidas muitas atividades ao nível das artes, neste caso, no meu caso, de teatro, e, por exemplo, o FF é um dos padrinhos também. O FF que é um artista, para quem não sabe. Exatamente, sim, o FF que é um cantor, em que ele, no caso dele, ele desenvolve todo o projeto da área musical. E, no fundo, o objetivo é esse, é integrar aquela população jovem numa população como é a de Cascais. As artes são muitas vezes um excelente ímã para trazer pessoas, para atrair pessoas, neste caso com resultados positivos, Paulo? Sim, há casos de integração completa e é interessante que nós fazemos habitualmente no Dia Mundial da Criança, fazemos um espetáculo para a comunidade de Cascais e Estoril, neste caso nos Jardins do Casino, em que convidamos todas as escolas para aparecerem e eles próprios trazerem um incremento ao espetáculo que nós temos, musical ou teatral. Habitualmente são músicas e coreografias que trazem. E é muito interessante ver uma comunidade tão dispar, toda junta no mesmo objetivo, que é o objetivo das artes. Isso é... A música, quando é cantada, não se vê qual é a cor da pessoa necessariamente. Né? Exato. Tem essa vantagem. Assim como o teatro e como o cinema. No fundo, as artes têm essa mais-valia, não é? Nós, nas artes, temos todos o mesmo nível. Uns são melhores a fazê-la do que outros, mas temos a mesma base de partida. Sandra, olhamos para a sociedade e há imensos problemas. Há, obviamente, imensas possibilidades para quem quer ser empreendedor criar empresas, mas na área social também. Alguém que quer ajudar, o que é que pode fazer, por exemplo? Bom, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, ela não é um serviço, é um serviço do Estado, aliás, é uma pertence ao Ministério da Economia e do Emprego, e a sua função não é a de apoio à criação de emprego ou de apoio à criação de empresas. O nosso trabalho é um bocadinho antes de tudo isso. No fundo, é tentar promover a igualdade entre homens e mulheres, tentar resolver uma série de questões que são antigas e fraturantes na sociedade, na desigualdade de géneros, para que, eventualmente, tentarmos evitar que se chegue a uma situação em que seja preciso o empreendedorismo social para ajudar, neste caso, as mulheres normalmente são aquelas que têm mais problemas nesta matéria, porque aquilo que nós queremos é exatamente através da igualdade entre homens e mulheres conseguir evitar ou terminar com esta ideia quase que as mulheres são como uma minoria ou uma minoria desfavorecida na sociedade. É um trabalho mais proativo. Mais proativo e anterior. E que não deve ser assim entendido, já porque as mulheres não são minoria, nem pouco mais ou menos, até são mais em número, e porque não é uma questão de tradição, de estereótipos muito enraizados na sociedade portuguesa. E, portanto, nós trabalhamos um bocadinho atrás, naturalmente, mas sempre com uma grande interação com uma série de outras entidades e instituições que possam trabalhar nesta área. Aquilo, por exemplo, que se me permite, que a CIT tem vindo a fazer nos últimos tempos, por exemplo, trabalhar muito com empresas. Trabalhar com empresas, mas ajudando-as a que estas, num espírito de autorregulação, consigam adotar medidas internas de gestão que possam promover a igualdade de género dentro das suas próprias empresas e que com isso consigam, que a curto e médio prazo, diminuir diferenças salariais entre homens e mulheres, que é uma situação bastante recorrente e grave na nossa sociedade, haver mais possibilidade de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, que essa conciliação seja igual para homens e para mulheres, porque normalmente há uma prevalência das mulheres na conciliação e os homens quase que não lhes é reconhecido essa possibilidade,
depois com todas as consequências para a vida familiar que traz e também para a progressão na carreira, e também no maior acesso de mulheres a cargos de direção. E devo dizer que estamos bastante contentes porque em fevereiro passado conseguimos assinar um protocolo público que foi um compromisso de 21 empresas nacionais, grandes empresas, não vou conseguir dizer todas, mas estamos a falar da PT, da IBM, Microsoft, RTP, Carris, TAP, creio eu, também uma série de empresas, grandes empresas, que mostram assim, no fundo, ao mercado, que acreditam que a promoção da igualdade de género é importante, inclusive para a gestão, e lá está, mais uma vez, acreditam que é uma ferramenta de competitividade, senão não aceitariam dar este passo. E, portanto, é mais nesta área que nós trabalhamos. Portanto, num momento atrás, mas naturalmente sempre em articulação também com as questões de empreendedorismo social, naturalmente, mas fazendo um caminho para que se evite a exclusão. Sandra, quando olhamos para as empresas, e obviamente não sei se é exatamente uma realidade muito próxima daquilo que é as restantes empresas europeias, o nível da diferença salarial, nomeadamente da diferença salarial em Portugal, mas verificamos que muitas vezes as mulheres têm vários trabalhos ao mesmo tempo e são muitas vezes mais empreendedoras. Como é que ainda consegue haver essa diferença tão grande? É uma questão cultural? Porque muitas vezes vemos, todos nós que trabalhamos em empresas, a capacidade que as mulheres têm de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conciliar família, conciliar emprego, muitas vezes conciliar outras coisas ainda. Porquê é que as empresas não valorizam essa capacidade de acréscimo de trabalho? Pois, eu acho que esta capacidade que de facto muitas mulheres têm, porque não têm outra hipótese de não fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é quase também uma maldição ao mesmo tempo, porque esta ideia que muitas vezes ultimamente se tem tentado passar de que as mulheres são quase como super-mulheres, elas conseguem trabalhar e já em cargos muito de grande responsabilidade, mas também são as super-mães e as super-esposas e as super-amantes e super tudo. Bom, isto é extremamente é enganoso, não é assim, ninguém aguenta trabalhar dessa forma, ninguém aguenta fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, eu esqueço que esse é um caminho que eu gostava aqui de dizer, que de facto nós não somos super mulheres, mesmo quando conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso tem um preço muitas vezes na família, tem um preço até pessoal. Agora, aquilo que de facto acontece é que as mulheres estão habituadas, porque desde sempre houve aqui uma tendência para as mulheres é que tratavam da casa, não é? E continuam a tratar da casa, muito embora já estejam no mercado de trabalho a par dos homens. E o que ainda não aconteceu foi os homens estarem no seio familiar a fazer-se tanto quanto as mulheres. E aqui é que ainda há aqui um grave desequilíbrio. Porque quando esse equilíbrio quando acontecer, então nós vamos ter igualdade no trabalho e igualdade na família, porque também não se pense que esta questão de ser pouco reconhecido aos homens um papel importante nas tarefas domésticas e familiares, que não significa também uma desvantagem para os homens e uma discriminação. Porque um homem que depois queira, e é também uma questão de exclusão, um homem quando quer gozar os seus direitos parentais no âmbito da empresa, nem sempre o consegue. E nem sempre o consegue de uma forma natural, como a mulher é reconhecido. Portanto, há aqui uma... Que também é uma questão cultural, calculo. Naturalmente, é tudo uma questão cultural. Porque é que as empresas não olham mais para as mulheres? Eu acho que as empresas olham já muito para as mulheres. A questão é, e os filhos? É que ainda se vê que a mulher, quando se pensa em filhos, é como se os filhos fossem só filhos da mãe, como se não fossem filhos da mãe e do pai, e que, portanto, a responsabilidade tivesse sempre que ser entendida como pai e mãe. E, portanto, para as empresas, as mulheres ainda são aquela nuvem negra que até podem trabalhar muito, elas até saem da faculdade neste momento mais e com melhores notas, são muito empreendedoras, trabalham imenso nos primeiros anos na empresa, mas depois chega ali aquela fase dos 30 em que começam a pensar em ter filhos e as empresas começam a ficar assustadíssimas e agora o que é que vai acontecer? E é aqui que tem que haver algo, é aqui que tem que se mudar. Muito bem, Cátia Ribeiro, alguns projetos que há pouco já dava conta de integração e de trazer para dentro da sociedade um conjunto, muitas vezes, de pessoas que estão mais excluídas e algumas situações mais complicadas. Quais são os projetos mais difíceis e calculo aqueles que lhe dá mais gozo também a desenvolver? Nós temos vários projetos e todos eles têm algum grau de dificuldade, o que também é um desafio, não é? E eu pessoalmente gosto muito dos desafios e quanto mais difícil parece, mais interessante. Pegando também um pouco naquilo que a Sandra estava a dizer das mulheres, etc., nós temos alguns programas focados no trabalho com famílias.
são de alguma forma algumas das intervenções mais difíceis. Porquê? Basta pensarmos nos números da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a nível nacional, a quantidade de crianças que estão em situação de risco e que são referenciadas no sistema de ano para ano, que é um número enorme, perto das 70 mil. A maior parte das medidas são medidas de apoio em meio natural de vida, que significa o acompanhamento junto das famílias. E há uma falta de respostas enormes no nosso país a este nível, de respostas com qualidade. Teoricamente nós poderíamos encontrar muitas, mas depois na prática estas respostas falham. Eu penso que um dos motivos pelos quais é tão difícil fazer-se um bom trabalho no nosso país é porque teoricamente nós temos um discurso que está correto, nós temos a noção do que é importante, mas depois quando se desenham soluções, muitas vezes elas são desenhadas com recursos mínimos que estão muito longe de conseguir responder àquilo que é necessário. O que nós temos conseguido fazer com bons parceiros, essencialmente, e estou a pensar aqui em instituições como a Fundação EDP, por exemplo, a Câmara Municipal de Cascais, que são instituições que estão muito focadas em tudo o que tem a ver com o empreendedorismo social e que apostam em soluções que nem sempre atuam em massa, mas atuam com qualidade num número de pessoas onde é efetivamente possível fazer a diferença. Nós temos alguns programas que são focados nas mulheres, e eu estava a ouvir o que a Sandra estava a dizer, mas efetivamente em algumas famílias com quem nós trabalhamos, as mulheres é que são a força da família, quem está presente, e tipicamente nas famílias com quem nós trabalhamos, estas senhoras têm uma baixa autoestima e não reconhecem o seu valor e o seu potencial. E é preciso trabalhar esse ponto, obviamente. E é preciso trabalhar aqui. Então, muito do trabalho que nós fazemos é focado nestas senhoras enquanto pessoas. E ao longo do tempo nós vemos que estas senhoras vão desenvolvendo a sua autoestima, começam a sentir-se melhor enquanto mulheres, enquanto pessoas, automaticamente tornam-se melhores mães, e outro dos resultados também é a maior probabilidade de inserção social e profissional. E isto tem vindo a acontecer com os grupos com quem nós estamos a trabalhar. Um exemplo é um grupo de capacitação de mães que nós temos. Temos vários grupos a funcionar na Amadora e no Porto e que têm tido resultados extraordinários ao nível da evolução que nós vamos vendo nestas senhoras e que depois se reflete na família, no próprio agregado familiar. Exemplos concretos, Cátia, que possa partilhar connosco, de alguns projetos que tenham estado a desenvolver? Nós temos, este exemplo que eu estou a dar é do programa Roldana, que está integrado no Hub de Inovação Social, que é apoiado pela Fundação EDP. Nós vamos iniciar outro programa agora no Concelho de Cascais, que é o programa Novamente, que é um programa de preservação familiar. Nós temos já muita experiência nesta área e temos tido uma taxa de sucesso de 70% nas famílias com quem trabalhamos, que são famílias que depois de passar por este programa, com tempo médio de intervenção de 9 meses, se autonomizam, e são famílias que já estão referidas no sistema há pelo menos 5 anos. Quando diz, porque utiliza alguns termos que para a maior parte dos nossos telespectadores podem ser um pouco mais difíceis, Sim. Estão referenciados no sistema, quer dizer exatamente o quê? Quer São dizer famílias que têm em situação problemática? Sim, quer dizer que têm pelo menos um filho que está sinalizado na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o que significa que há pelo menos um filho que corre o risco de ir para uma instituição, porque são identificados problemas como a negligência, violência doméstica, etc. Então o que nós fazemos é um trabalho intensivo com estas famílias, partimos sempre do potencial, é uma intervenção que é sempre focada nos pontos fortes, naquilo que a família tem. Há um estudo da família, no fundo. Uma a uma, digamos assim. Uma a uma, em que o tempo médio de intervenção são cerca de 4 horas por semana e grande parte do trabalho é feito em casa com a família. Então trabalha-se o agregado familiar a fundo e trabalhamos tudo o que for necessário. E isto é de facto a nossa missão também. E o que é que se pode apoiar, por exemplo? Porque eventualmente algumas pessoas que podem estar a ver este programa podem ter conhecimento de algumas famílias ou serem elas próprias uma família em risco. O que é apoiado nessas famílias, concretamente? Sim, desde a questão das competências parentais, por exemplo, conseguir aumentar o seu autocontrolo e lidar com questões como as birras, com problemas de comportamento que se possa verificar nos filhos, o conseguir organizar a própria casa. Nós às vezes entramos em casas que estão um caos e isso reflete muito o estado em que a família se encontra também, como as pessoas estão. Então nós ajudamos a organizar os espaços, a rentabilizar os espaços, a organizar as rotinas dentro da casa. O trabalho vai desde esta parte até
cuidados com a saúde, manter-se em dia a questão de tudo o que tem a ver com o boletim de vacinas, os cuidados médicos, etc. Os pais compreenderem a importância do acompanhamento dos filhos na escola e conseguirem pôr em prática de uma forma regular esse acompanhamento e satisfazer as necessidades dos miúdos a este nível. Compreender e conhecer quais é que são as entidades da sua comunidade e como é que as podem usar. Por exemplo, ir a uma repartição das finanças, ou conseguir fazer as compras de uma forma racional e eficaz para aquilo que são as necessidades da família, até a ocupação de tempos livres e até outro aspecto que é fundamental, que é a construção de uma rede de suporte social, que é o que permite que as famílias depois sejam autónomas quando nós já não tivermos a intervir. O que é isto da rede de suporte social? Quando qualquer um de nós tem um problema, a quem é que nós recorremos? Nós muitas vezes trabalhamos com famílias que não têm ninguém a quem recorrer. Então nós temos que trabalhar estas redes, porque é o que garante que numa situação de crise ou numa situação de apuros, as pessoas sabem a quem é que podem recorrer e podem ter ajuda. É possível ter uma ideia de quantas pessoas, em termos percentuais, é que estão nesse tipo de situação? Ou seja, que deveriam ser apoiadas pela instituição que dirige ou por outras instituições? Eu não lhe sei dizer o número de pessoas, mas sei dizer que das cerca de quase 70 mil crianças sinalizadas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mais de 80% das medidas são de apoio em meio natural de vida, o que significa que estamos a falar de pelo menos 80% de famílias destas 70 mil crianças sinalizadas que beneficiariam de um apoio deste tipo. Não resisto a perguntar-lhe, quando essas famílias começam a viver autonomamente, digamos assim, permita-me a expressão, o que é que sentem quando deram a volta positivamente a uma família? Nós ou as famílias? Vocês. Nós. Uma satisfação enorme, porque nós consideramos que só temos sucesso quando as pessoas com quem trabalhamos têm sucesso. E isso vale a pena tudo, quando nós chegamos a esse ponto. Porque, efetivamente, o que nós notamos no nosso trabalho e na Presley Ridge, isto acontece muito, todas as pessoas que eu tenho no terreno são Ferraris, como eu costumo dizer. São pessoas com uma capacidade de entrega acima da média, com uma capacidade de trabalho brutal e que trabalham muito mais do que aquilo que está estipulado em termos de horas de trabalho. E isto acontece porque, institucionalmente também, para nós é muito importante que as pessoas satisfaçam as suas necessidades. Nunca é posto em causa o tempo que as pessoas necessitam para dedicar à família, para dedicar ao seu bem-estar, nem que seja para ir praticar desporto, para ir cuidar de si, porque tudo isso é fundamental. E as pessoas que cuidam de si conseguem cuidar dos outros também. Portanto, tudo isto é estimulado. Então, a minha satisfação enquanto diretora da Presley Ridge tem a ver com a satisfação que eu vejo nas pessoas que eu tenho diariamente a trabalhar no terreno. E automaticamente estas pessoas vão sentir a sua satisfação quando veem que estamos a fazer a diferença na vida das crianças, jovens e famílias com quem trabalhamos. Luís, a Cátia falava de algumas famílias que muitas vezes têm dificuldades de interagir com serviços que estão ao fundo da rua, digamos assim. Mas há também o outro lado, que é podemos monitorizar no mundo aquilo que são as melhores soluções para os problemas e tentar importá-las, digamos assim. Exatamente. Eu, no fundo, é um bocadinho isso que eu faço com os meus alunos, que é fazem um levantamento das várias soluções que existem a nível mundial para resolver problemas muito concretos. Estávamos a falar um bocadinho da igualdade do trabalho, por exemplo. Estávamos a falar também da questão da integração das crianças e por aí fora. Portanto, o que faço normalmente é utilizo alunos que vêm de várias partes do mundo, não é? Que tenham o conhecimento local dos seus países, por exemplo, Canadá, a China, a Singapura, a Rússia, etc. E perante um problema específico, eles vão dizer, ok, no nosso país o que nós fazemos é existe a solução A, B, C, D para resolver este problema. Fazem um pequeno vídeo, um vídeo de 1 minuto e meio, onde fazem um sumário dessa solução. O vídeo resume-se a cerca de 5, 10 segundos, concentra-se no problema 5 a 10 segundos e depois, digamos, 1 minuto na solução. Quais são as soluções para aqueles problemas, obviamente, mais penalizantes para uma sociedade, que todos nós gostávamos de eliminar de forma definitiva? Quais são as soluções mais imaginativas que os seus alunos já apresentaram, Luís? No fundo, o que é interessante é que, algo que eu tenho visto com este exercício, é que muitas vezes nós estamos a redescobrir a roda. Ou seja, as soluções já existem. As soluções já existem. Nós é que não olhávamos para elas. Exatamente. E a maior parte das vezes nós não fazemos o levantamento dessas soluções.
e muitas ONGs que são criadas, ou até IPSS, etc., são criadas sem saber que já existem ONGs e IPSS que estão a resolver esse problema. Eu já nem estou a falar a nível mundial, eu estou a falar a nível local e às vezes dentro da própria cidade. Portanto, eu acho que uma grande lição que eu tenho aprendido com este exercício, que não é feito só em Portugal, foi feito já em vários países, na França, na Áustria, no Chipre, na Alemanha, isto é um problema recorrente, que as pessoas estão sempre a sair com novas soluções para resolver problemas que já foram resolvidos no passado. Portanto, eu acho que o levantamento acho que é crítico e que não devemos ignorar isso. E acho que ONGs que no futuro sejam criadas devem pensar sempre estarem alinhadas com ONGs que já estão a tentar resolver esse problema. Para e não aproveitar a experiência que já existe. Exatamente. Mas perguntava-lhe, Luís, e não resiste que as soluções já existem. Exatamente, as soluções mais curiosas que mais o surpreenderam, de tanto ouvir solução. Eu posso lhe dizer as que mais me surpreenderam. As que mais me surpreenderam foi, nós organizámos vários eventos, nomeadamente para o sucesso escolar, para como encontrar emprego, qualidade de vida da população sénior e por aí fora. E um dos temas que foi mais debatido tem a ver com a fome nas escolas das crianças, porque hoje em dia é realmente um problema muito grave. E eu falei com os meus filhos e pedi-lhe uma série de soluções aos meus filhos. Um tem 5, o outro tem 8 anos. E o meu filho de 5 anos disse porque é que não fazemos um panelão grande de sopa. E na altura eu achei piada, ri-me e falei com amigos meus, todos riram, acharam aquela questão um bocadinho ridícula, até alguns deles. E a minha filha disse porque é que não semeamos cereais e plantas nos recreios das escolas. E depois, quando chegou à altura da conferência, alunos meus do Canadá vieram apresentar que no Canadá isso já está a ser feito neste preciso momento. Portanto, e que é uma economia bem mais rica do que a portuguesa. Portanto, estão a utilizar os recreios das escolas para plantar e pôr também sementes. E no caso das sopas, eu descobri que existem ONGs em Portugal que estão a fazer exatamente isso. Surfart, não é? Por exemplo, que foi no âmbito de um bootcamp que eu tive na área de empreendedorismo social. E, portanto, tudo isto para dizer que muitas vezes nós pensamos que até as ideias que as crianças têm são ridículas ou não fazem sentido nenhum, e quando uma pessoa vai fazer um levantamento, neste caso os meus alunos foram fazer esse levantamento, já existem e já existem no terreno, mas eu poderia falar 1500 ideias, não é? Já temos já centenas de vídeos. Isto é só para dar um exemplo muito concreto de soluções positivas para resolver problemas muito graves na nossa sociedade. Não é? Paulo Sousa Costa, calculo que quando... pergunto-lhe, não quero calcular, quero-lhe perguntar qual é o momento mais difícil para trazer os jovens para este projeto? É o início até começarem a ter a noção de que alguma coisa pode acontecer? Há ali um momento em que muitos hesitam e tentam desistir? Não, há tudo um pouco, não é? De qualquer forma, as famílias também participam muito neste projeto, porque são as famílias que se dirigem à academia e que inscrevem as crianças neste projeto. De qualquer forma, sem querer fugir à sua pergunta, eu não queria que a minha intervenção se focasse apenas na academia, até porque para isso há pessoas mais credenciadas, nomeadamente a Presidente da academia. Mas, no fundo, falando sobre o tema do empreendedorismo social, eu gostava de referir uma coisa que é, nós falamos muito sobre crise e, de facto, estamos numa crise mundial, não é só em Portugal, não é? Mas eu digo muitas vezes que a nossa crise começa naquilo que é a base, que é a sociedade, não é? No fundo, a grande crise que nós temos é uma crise moral, porque nós não damos muito aos outros. Nós fomos crescendo e fomos acumulando riqueza a uns, pobreza a outros, mas, na verdade, existe uma enorme pobreza ao nível social, ao nível do empreendedorismo social. E para isso não há troika que nos valha, não é? A troika temos que ser nós. Temos que nós ajudar uns aos outros e a termos ideias de empreendedorismo, no caso, para no fundo, dizermos a esta sociedade que, com menos ambição, se calhar podemos ser todos muito menos pobres e, eventualmente, também todos menos ricos. E foi com base nisso que eu também criei um projeto, que é uma rubrica que se chama Faça Como Eu, que é tão simples quanto isto, Faça Como Eu, em que as pessoas podem fazer pela sociedade pequenas coisas que representam muito para esta sociedade. Paulo, nós vamos ter que partir para um brevíssimo intervalo, mas regressamos exatamente para esse projeto que me parece extraordinariamente interessante e partilhar essa experiência. Parte agora a Comissão Executiva para um breve intervalo, regressa já de seguida. Regresse connosco, até já.